Falando Sério da Rádio Interativa. Eu sou Augusto Diniz, jornalista da rádio, e hoje a gente continua a série com entrevistas com os 16 candidatos a prefeito de Goiânia. Hoje a gente recebe o candidato Vinícius Gomes, historiador e servidor público do município de Goiânia, que é candidato a prefeito pelo PCO, o Partido da Causa Operária. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Bom dia, muito bom dia. Bom, Vinícius, como foi acordado com as equipes dos candidatos, eu vou começar a contar agora o tempo de 15 minutos e fazer a primeira pergunta para o senhor. O seu registro de candidatura, ele foi deferido pela Justiça Eleitoral, mas no sistema ele consta como indeferido com recurso, porque há ali um julgamento sobre as atividades do Partido da Causa Operária em Goiás. Que problema é esse e por que a sua candidatura foi deferida, mas o registro aparece como indeferido com recurso? O nosso partido, em várias cidades, vem sofrendo problemas semelhantes. E a gente entende que existe um aspecto, às vezes falta um documento, falta alguma coisa ou outra ali, tem alguma dificuldade, mas a gente está recorrendo sobre júdice. A gente entende como isso vem acontecendo em várias cidades, em muitas cidades. Aconteceu no Mato Grosso, no interior da Bahia, no Rio Grande do Sul. A gente entende isso aí como uma perseguição de natureza política. A gente não vê isso acontecer com tanta intensidade em outras candidaturas. Inclusive, o nosso jornal, o DCO da Causa Operária, vem fazendo essa denúncia. Inclusive, o que vem acontecendo é que existe esse impedimento, aí o juiz dá, inclusive a nossa candidatura ela continua de pé, inclusive as informações mais recentes que tem na mídia são essas, né? Que a gente pode continuar aqui fazendo a nossa campanha normalmente. O importante aqui é a gente desenvolver a nossa campanha e levantar as nossas palavras de ordem fundamentais, que são fora Bolsonaro e em defesa da elegibilidade do Lula em 2022, além da gente discutir um programa político a fundo e represente uma nova sociedade e represente uma política de transição para a concretização do nosso objetivo histórico, que é a Revolução Socialista e o comunismo. Candidato Vinícius Gomes, o senhor é o único dos 16 candidatos que não apresentou ou publicou na plataforma de divulgação das candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral um plano de governo formalizado. Nas entrevistas e sabatinas que o senhor tem participado, o foco tem sido sempre partir da discussão nacional para depois pensar o local. Por que dessa estratégia? Porque a gente acredita que se a gente fizesse isso, a gente mentiria para o povo. No último debate que eu participei, um dos prefeitáveis comentou que a gente está batendo recorde de desemprego em Goiânia, a gente está batendo recorde de involução do PIB, do orçamento da cidade de Goiânia, e, na nossa opinião, seria mentir para o povo. A gente só vai conseguir gerar emprego a nível municipal se a gente derrubar a política atual do governo federal. A gente só vai conseguir retomar o PIB da cidade, o orçamento da cidade, fortalecer o orçamento, ter mais capacidade de investimento, a gente mudar o paradigma político golpista que se impôs no país a partir da política nacional. Então, a gente precisaria quebrar esse ciclo de políticas que se afirma tanto do ponto de vista autoritário e militar, tanto quanto do ponto de vista dessas grandes reformas que vêm sendo feitas pelo Estado, que são reformas de natureza destrutiva do ponto de vista da economia nacional, e esses retrocessos acontecem em todos os setores da sociedade. Por isso, nós não temos um plano de governo municipal. A gente usa as campanhas municipais para impulsionar um movimento geral de mobilização da classe trabalhadora contra a atuação do governo federal atual. A gente acha que isso aí é que vai mudar de maneira efetiva a questão municipal, os problemas municipais. Candidato Vinícius Gomes, nas plataformas, nas redes sociais, nas páginas nas redes sociais do PCO, tanto de Goiânia quanto de Goiás, no Instagram e no Facebook, há poucas publicações de fotos dos filiados da cidade ou do estado, e a maioria das publicações está focada no Rui Costa Pimenta, que é a grande liderança nacional do partido. Por que não aproveitar essas plataformas para dialogar com o eleitor de Goiânia? O partido ele dialoga, ele sempre dialoga. Nós temos o nosso jornal físico. Evidentemente que a própria análise do presidente Rui Costa Pimenta,
Agora, no sábado, agora está acontecendo uma atividade online, né? Então, a gente defende que ele sempre responde as perguntas ali. Como ele é uma liderança mais experiente, a gente convida todos que queiram assistir as atividades do próprio partido. A gente tem um canal online no YouTube 24 horas e você pode fazer perguntas ali de forma aberta. Eu não vejo entrave ou dificuldade de aproximação nesse sentido. Nós, evidentemente, também temos o nosso canal de conversação e a gente está aberto a interagir com a população. A gente vê o nosso jornal físico, que através da gente tem várias assinaturas. Semanalmente a gente vai na casa das pessoas, a gente entrega o nosso material, a gente distribui bastante panfleto, a gente recolhe assinaturas e contatos. Sendo assim, a gente, evidentemente, que vai cultivando uma cultura de diálogo, de comunicação, sendo que o nosso objetivo final é a mobilização popular, né? Que a gente acha que os movimentos de rua, né? Os movimentos classistas e combativos é que vão criar as condições para que a gente reverta o quadro tão degradado que a gente vive hoje no país. Candidato Vinícius Gomes, se o senhor for eleito prefeito de Goiânia, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, o senhor pretende construir uma lógica de gestão pública por meio dos conselhos populares. Como é que vão funcionar esses conselhos populares? Os conselhos, tal como a história nos mostra, do ponto de vista da luta do movimento operário, ela é produto da cultura de diálogo e de debate entre os trabalhadores nas suas respectivas comunidades. Os conselhos são uma estrutura localizada, elas têm uma região espacial, e aqui em Goiânia a gente poderia dar o exemplo das diversas regiões que a gente tem. Inclusive, a gente já tem essa espacialização, a região central, a região sudeste, a região noroeste. A gente poderia muito bem criar mecanismos de diálogo, de interação, fortalecer uma estrutura comunicativa, através dessas estruturas comunicativas, montar plenárias de deliberação, aonde as questões locais ali pudessem ser integradas a uma estrutura de poder centralizado maior, executiva, e esses conselhos assumiriam, de conjunto, assumiriam o controle da gestão política da cidade, e não o que a gente tem hoje, que é justamente uma estrutura centralizada e determinada pela grande pressão do poder econômico. Exemplo, a especulação imobiliária, que praticamente que determinou o plano diretor dentro da cidade de Goiânia. A gente tem as empresas de transporte, que elegem vereadores, que influenciam diretamente a eleição dos prefeitos. Então, é a partir dessa prerrogativa, a partir da estrutura, desenvolver uma estrutura comunicativa, construir uma tribuna através de plenárias, através de reuniões, onde esse processo de debate ocorra. Candidato Vinícius Gomes, o senhor acabou de dizer na última resposta que Goiânia está rendida aos interesses do setor privado. E nas últimas entrevistas e sabatinos que o senhor participou durante o primeiro turno da eleição municipal, o senhor falou que é contra as parcerias com o setor privado, que quer romper essa lógica e valorizar o servidor público. Como que o senhor pretende romper com todas as parcerias com o setor privado e valorizar o servidor público? Eu vejo que essa questão da ruptura, ela tem um aspecto que diz respeito à política daquilo que é essencial. Então, a gente defende a ruptura nos aspectos essenciais. A gente acredita aqui também que o transporte também é um aspecto essencial, tal como educação e saúde, e uma principal característica dessa essencialidade é a não presença de uma atividade institucional ligada à atividade comercial. Então, a gente é contra os convênios que existem na educação com o setor privado, a gente é contra as terceirizações as terceirizações que existem na construção de hospitais ou de clínicas. A gente acha que o Estado tem muito mais condição de assumir diretamente a gestão do serviço de maneira direta. E, na nossa opinião, isso aí representa um mecanismo de apropriação do Estado por parte de uma lógica empresarial que visa obter o lucro, que visa, na nossa concepção, é uma relação de natureza parasitária e, portanto, dispensável, cheia de irregularidades. Se nós investigássemos aí, a gente sempre encontraria
a ineficiência dessa política de parceria, que é um dos mantras da lógica neoliberal na atualidade, que é se apropriar de fatias cada vez mais gordas do Estado, inclusive entrar em setores que são essenciais. Então, a gente quer buscar a ruptura sob essa perspectiva, incluindo a questão do transporte também, e também incluindo a questão da moradia. A gente não acha que é preciso fazer parceria com empresas privadas no sentido de construir uma moradia, construir uma casa, até porque o próprio trabalhador na favela, ele constrói a casa dele, né? Então, a gente acha que é preciso construir cooperativas, né? Trabalhos de conjunto ali, onde o próprio trabalhador possa levantar a sua casa e avançar nesse sentido. Vinícius Gomes, o senhor citou a questão da habitação popular e nas últimas entrevistas sabatinas que o senhor participou, o senhor falou bastante sobre ser contra os despejos da população que está hoje morando em Goiânia em áreas de ocupação. Como é que o senhor pretende dialogar com essa população e qual vai ser a atuação da prefeitura se o senhor for eleito? A gente precisa suspender os despejos no período da pandemia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que reforçar e deixar bem claro, né? E aconteceu um despejo em São Marcos, na região noroeste, no Jardim Novo Mundo 2 tem 2 bairros que correm o risco de ter despejo também, a favela do Residencial Lopes e da Vila Emanuele. Existe o risco real, que existe uma negociação precária com o município, onde as coisas só foram feitas através de reuniões online. Então, o que a gente quer é justamente assegurar, né, através de algum mecanismo jurídico, de um termo de ajuste de conduta, por exemplo, assim, a gente deveria dar essa garantia ao direito à moradia, porque o direito à moradia é uma das coisas mais essenciais que tem o ser humano. Se você não tem onde morar, ou se você mora de maneira precária na casa dos seus parentes ou na casa dos pais, sei lá, depois dos 30 anos de idade, né, com a sua própria família, é porque é um direito básico e essencial que não foi garantido a você ainda. Então, isso é incondicional e isso é a pauta do nosso partido, do Partido da Causa Operária, que durante a pandemia, lá em março, a gente elaborou um programa e o programa dizia que todos os despejos deveriam ser automaticamente suspensos durante a pandemia. No setor do transporte coletivo, Vinícius Gomes, o senhor propõe que seja instituída a tarifa zero no transporte coletivo da rede metropolitana e de Goiânia. Como é que a prefeitura vai bancar essa tarifa zero? De onde vai ser retirado o recurso? Mais uma vez, a gente retoma na questão nacional. O partido não segue a linha de determinados setores da esquerda que defendem o tarifa zero através do tributo do IPTU. Nós acreditamos que isso pode ser possível, quem sabe, em algumas cidades. Mas a nossa proposta é justamente, através de um trabalho integrado entre a União, o Estado e o município, criar as condições para isso. Por isso, é preciso a gente reforçar a necessidade de um novo governo, de um governo a favor dos trabalhadores, e não esse governo vigente, que é um governo de reformas neoliberais e esmagamento de serviço público. No Brasil, a gente tem um problema estrutural sério, que é o endividamento, o que diz respeito à dívida pública no nosso país, e o orçamento federal, ele consome uma grande quantidade de recursos, e esses recursos poderiam estar sendo usados na forma de repasse para serviços essenciais, como você tem lá o recurso do Fundeb, você tem os recursos federais para a educação. A gente precisaria de romper com essa lógica de financiarização do orçamento, que reproduz o parasitismo dos banqueiros, e usar esse recurso orçamentário para garantir a gratuidade da passagem. Então, o município em si, ele não teria, na nossa concepção, até porque seria a mesma coisa do que mentir para o povo, né? A gente não vai gastar nosso tempo mentindo para o povo, então a gente tem que dizer que esse orçamento teria que vir a partir de outra fonte, esse recurso, como a fonte federal, como teria que ser produto da ruptura com a lógica financeira de pagamento da dívida pública, por exemplo, né? Vinícius Gomes, na plataforma de divulgação de candidaturas do TSE, a primeira prestação de contas parciais da sua candidatura recebeu R$1.000 de doação do Diretório Nacional do PCO e gastou R$500 com serviço advocatício e R$500 com serviço de contabilidade. A campanha não está gastando dinheiro nas agendas de rua e virtuais? É só para manter mesmo regularizada a campanha, esse dinheiro?
nós utilizamos, o partido, ele deliberou que o nosso material de campanha é um material centralizado, é o material do fundo eleitoral e ele é repassado a nós, né, através dos Correios. Então, a nossa política a ser feita é justamente essa. A questão da política a nível virtual, os companheiros que são militantes do próprio partido, eles estão fazendo o trabalho, né? Então, a gente está usando esse recurso. Então, a gente não tem preocupação em fazer essa captação individual. Inclusive, o partido nos proibiu de fazer arte de maneira autônoma, de maneira independente, porque a gente acredita que isso é uma fonte de corrupção. Candidato, então, eu infelizmente vou ter que te interromper no meio da pergunta para não ser injusto com os outros candidatos. Nosso tempo terminou. Eu agradeço a sua participação nessa rodada de sabatinas com os candidatos no primeiro turno. Muito obrigado, Vinícius Gomes, candidato a prefeito pelo PCO. Pode falar, pode se despedir do público. Meu nome é Vinícius Gomes, vote PCO, vote 29, o partido do Fora Bolsonaro, o partido que visa eleger o Lula em 2022 e resgatar os seus direitos políticos. Muito obrigado a todos. Bom, você acabou de ouvir a entrevista com o historiador e servidor municipal público Vinícius Gomes, do Partido da Causa Operária, o PCO, e eu volto na próxima edição do Falando Sério com mais uma entrevista da série com os 16 candidatos a prefeito de Goiânia no primeiro turno. É com você, José Luiz.